A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, nessa live, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade e que traz cada um de vocês aqui para conhecer a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus o Cristo, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano. Somente o Espírito Santo de verdade para nos orientar da melhor forma e melhor maneira. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Eu me chamo Eduardo e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são somente utilizadas para a atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-la no nosso dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós temos essas 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, versículo 15. E veja os benefícios que há em você se juntar conosco em um só Espírito. Por isso seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão dessa igreja virtual, @avivamento24ed, de ministrar 24 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo de verdade falar ao coração de todos os 24 rebanhos verdadeiros adoradores do Senhor Deus e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporcionam o alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Pois no verdadeiro ministério do nosso Senhor Jesus Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulação de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, para dar total direção ao Senhor Deus, para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, em que houveram sorteios, os livros de Atos, capítulo 1, nos versículos 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, no versículo 1 e versículo 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro. Perdão. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção. Seja você também membro dessa igreja virtual, @avivamento24ad, escolhendo o número de 1 a 24. Pois além de estarem recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo seu nome e que você é membro da Avivamento 24AD. E diga qual o número de rebanho de 1 a 24 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha e o reino dividido não prospera. Examine o livro de Mateus, capítulo 12. E saibam que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que este ministério de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós, que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias que o prêmio somado ultrapassa mais de 730 milhões de reais em dinheiro, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado já ultrapassa a 1 bilhão de reais, para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas feitas através de carta, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos a internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, de forma ainda mais eficiente.
pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé, para ter muita fé também ao se juntarem conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertante nesse ministério do nosso Senhor Jesus Cristo para conosco. Perdão. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus capítulo 12, nos versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, nos versículos 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, no versículo 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no nosso perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalho, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casa no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se juntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus, abençoados. Agora eu estarei apresentando para vocês uma mensagem do nosso sacerdote e apóstolo para todos vocês, que diz assim: prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal. Como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros ou para curas ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Qualquer dúvida, é só você deixar a sua pergunta aí no nosso privado, que nossa produção vai estar entrando em contato com vocês e tirando todas as suas dúvidas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar início às nossas orações para dar início à nossa live. Que diz assim: Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar
todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @avivamento24ed. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live ia alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser muitíssimos abençoados e que haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, nos limpando e nos purificando de todo espírito do mal. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos aqui a mais uma oração para poder estar apresentando as minhas mãos ao nosso Senhor Deus e ao Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, que diz assim: Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 24 capítulos dentre 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 24 rebanhos verdadeiros adoradores do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Também peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é vida, é viva, é espírito e vivifica cada vida alcançada nessa live. Que haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, nos limpando de todo espírito do mal. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui a mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que nossas orações, todas elas são numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. A oração de número 8. Oração de número 8, que diz assim: Senhor Deus, haja boa paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, com justiça nessa vida, nessa casa, nesse local de trabalho e nesse veículo. Pelo poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, sai agora todo espírito imundo onde está chegando essa palavra, e toda palavra irá se cumprir, em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui agora dar início ao sorteio dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus. 24 rebanhos dos verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Assim como está escrito em João 4, do 21 a 26, que nosso Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Hoje vamos sortear os rebanhos de número par, mas você que faz parte do rebanho de número ímpar, também sairá com uma palavra para a sua meditação. Então escolha aí o seu número de rebanho, de 1 a 24, glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar início ao sorteio. Rebanho de número 20, par, e rebanho de número 19, ímpar. 20, par e 19, ímpar. Vão meditar aqui no livro de Ruth, com 4 capítulos. Ruth com apenas 4 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 4 do livro de Ruth, para os rebanhos de número 20 e rebanho de número 19 estarem meditando. Mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu vou ler apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado. Mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, seja onde vocês estiverem meditando nas Escrituras Sagradas. Capítulo 4 do livro de Ruth contém 22 versículos que fala sobre o nascimento de Odeb, avô de Davi. Nos versículos 13, 14 e 15 diz assim: Assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher, e ele a possuiu, e o Senhor lhe fez conhecer, e deu à luz um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será por restaurador da alma, e nutrirá a tua velhice, pois tua nora, que te ama e te deu à luz, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor que 7 filhos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 12, par, e rebanho de número 11, ímpar.
12, par e 11, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de 1 Coríntios, 16 capítulos. Livro de 1 Coríntios, com 16 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Gratidão pela presença de cada um de vocês. Saiu 1 Coríntios, capítulo 15, para os rebanhos de número 12 e rebanho de número 11 estarem meditando. Capítulo 15 do livro de 1 Coríntios contém 58 versículos, que diz assim, fala sobre o corpo ressurreto. Nos versículos 35, 36 e 37 diz assim, mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos e com que corpo virão? Insensato, o que tu semeias não é vivificado, se primeiro não morrer. E quando semeais, não semeais o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de outra qualquer semente. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 16, par, e rebanho de número 15, ímpar. 16, par, e 15, ímpar. Vão estar aqui meditando no livro de 2 Tessalonicenses, 3 capítulos. Livro de 2 Tessalonicenses, com 3 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, que contém 17 versículos. Fala sobre o anticristo. Nos versículos 4, 5 e 6. O qual se opõe e se levantará contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no tempo de Deus, querendo parecer de Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia, quando ainda estava convosco, e agora vós sabeis o que detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 24, par, e rebanho de número 23, ímpar. 24, par, e 23, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de 1 João, 5 capítulos. Livro de 1 João, com 5 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Não deixe de curtir, comentar, compartilhar essa nossa live para outras pessoas que necessitam ouvir a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Glórias ao nosso Senhor Deus. 1 João, capítulo 5, para os rebanhos de número 24 e rebanho de número 23 estarem meditando. 1 João, capítulo 5, que contém 21 versículos, que diz assim, a fé em Cristo. Nos versículos 5, 6 e 7, diz assim, quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 4, par, e rebanho de número 3, ímpar. 4, par, e 3, ímpar. Vão estar aqui meditando no livro de Gênesis, 50 capítulos. Livro de Gênesis, com 50 capítulos. Capítulo 31 do livro de Gênesis, para os rebanhos de número 4 e rebanho de número 3 estarem meditando. Gênesis, capítulo 31. Gênesis 31, que contém 55 versículos, que diz assim, a aliança entre Jacó e Labão. Nos versículos 47, 48 e 49 diz assim, e chamou Labão Jegar Saduta, porém Jacó chamou de Galeade. Então disse Labão, este montão seja hoje por testemunha entre mim e ti,
Por isso lhe chamou Galeade. E Mispa, porquanto disse: atende o Senhor entre mim e ti, quando nós estivermos apartados um do outro. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 8, par, e rebanho de número 7, ímpar. 8, par, e 7, ímpar. Vamos meditar aqui no livro de Filemão, um capítulo. Livro de Filemão com um capítulo apenas. Vamos aqui no livro de Filemão com apenas um capítulo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de Filemão, que contém 25 versículos, que diz assim: intercessão por Onésimo. Diz assim nos versículos 10, 11 e 12. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual noutro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim útil, eu te tornei a enviar, e tu torna a recebê-lo, como as minhas entranhas. Eu bem o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. Glórias ao nosso Senhor Deus, abençoados. Agora eu estarei apresentando uma mensagem da filha do nosso sacerdote e apóstolo, que explicou com mais detalhes as palavras e intenções do nosso sacerdote e de nossas 12 igrejas virtuais. Diz assim na mensagem: muita atenção! Se provar na Bíblia Sagrada que nós estamos mentindo, vai receber 120 milhões de reais em dinheiro. Examine com muita atenção na Bíblia Sagrada os livros de Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46, Mateus capítulo 8, versículos 1 a 13, Lucas capítulo 11, versículos 41 e 42 e Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, vão voltar das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios, que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município e cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou 1 bilhão. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e convidando também os outros de outras cidades, inclusive, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46, Mateus capítulo 8, versículos 1 a 13, Lucas capítulo 11, versículos 41 e 42 e Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. E entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receber orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares e nós iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem de número 65 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E se você quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MillerOfertadinho. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui dar continuidade aos nossos recados, que diz assim: muita atenção, todos que são ofertantes e dizimistas nesse ministério do Senhor Jesus Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um de nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nessa obra e guardando os comprovantes, independente do valor, porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dízimos, independente do valor, terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil, pois nós damos a garantia de que tudo que você fizer em nome do Senhor Deus para ou junto conosco, nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6,38, diz assim: dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então
lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um de nossos templos físicos para o seu bairro, município, estado ou país, e assim serem todos muitíssimos abençoados, independente do seu segmento religioso de fé. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora eu estarei apresentando uma das nossas mais de 100 denúncias que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando. Diz assim a denúncia de número 102. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente, este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Essa passagem está escrita no livro de Salmos, capítulo 24. Muita atenção às 12 igrejas virtuais e móveis com atividades de casa em casa, a pé, estão em todo o mundo onde o sinal de internet é capaz de alcançar. E nós também estamos chegando no Brasil de forma física em todos os municípios dos estados do Brasil. Saiba que para uma igreja entrar em um município é necessário que ela tenha algo necessário para todos os seres humanos, independente do segmento religioso de fé, para todos serem servidos do que ela tiver, para servir do que as outras igrejas não tiverem. E nós temos uma gestão revelada pelo Senhor Deus para cada uma pessoa, seja ela rica ou pobre, de receber no mínimo de 2% até 100% dos seus recursos financeiros nas suas rendas. Por esse motivo, você, cidadão dos municípios do Brasil, peçam aos seus políticos, sejam eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, prefeitos ou governadores, uma igreja física na sua região, para todos ganharem tanto espiritualmente como também financeiramente, com dinheiro para acabar com a fome e proporcionar a todos uma boa alimentação, para todos terem uma boa saúde no corpo, na alma e no espírito. Mas se você ou quem você trouxer para nós que provar na Bíblia Sagrada que nós estamos errados e mentindo, que há outra igreja proporcionando atividades melhores que as nossas e que nós não somos necessários para proporcionar um melhor desenvolvimento na sua região, vai receber 100 milhões de reais em dinheiro. Por isso, e muita atenção, pois nós estamos contratando pessoas em todos os municípios do Brasil com oportunidades em diversos setores para diversas pessoas, independente do seu segmento religioso de fé e independente do grau de escolaridade também. Tem uma oportunidade para todos. Então, entre em contato conosco pelo privado de nossos perfis oficiais que estamos nas 7 principais redes sociais da internet. E nossa equipe vai te passar as informações necessárias e tirar suas dúvidas. E essa é a denúncia de número 102, dentre as mais de 100 denúncias que o prêmio somado ultrapassa os 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares. E iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem número 63 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem de séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Vamos aqui ao sorteio de mais uma oração. E lembrando que nossas orações, todas elas são numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Oração de número 20. Oração de número 20, que diz assim: glórias ao nosso Senhor Deus. Glorioso Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo, eu peço ao Senhor para reavivar, fortalecer e curar os espíritos e corações dos verdadeiros adoradores que estão buscando junto conosco nessa live da tua igreja virtual, @avivamento24AD. E todos eles venham poder tomar posse das tuas promessas e maravilhas ao praticarem a sua verdadeira palavra e se ajuntarem conosco, em um só Espírito junto conosco. E haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, nos libertando e nos purificando de todo espírito do mal. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade no sorteio dos rebanhos, dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Assim como está escrito em João 4, do 21 a 26, que nosso Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Rebanho de número 2, par, e rebanho de número 1, ímpar. Rebanho de número 2, par, e número 1, ímpar. Vão meditar aqui no livro de 1 Samuel, 31 capítulos. 1 Samuel com 31 capítulos.
Capítulo 18 do livro de 1 Samuel, para os rebanhos de número 2 e rebanho de número 1 estarem meditando. Capítulo 18, que contém 30 versículos, que diz assim: o casamento de Davi. Nos versículos 18, 19 e 20. Mas Davi disse a Saul: quem sou eu? E qual é a minha vida e família de meu pai em Israel para vir a ser genro do rei? Sucedeu, porém, que ao tempo que Merabe, filha de Saul, devia ser dada a Davi, ela foi dada por mulher a Adriel, Meoladita. Mas Mical, a outra filha de Saul, amava a Davi, o que, sendo anunciado a Saul, pareceu isto bom aos seus olhos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 22, par, e rebanho de número 21, ímpar. 22, par, e 21, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Amós, 9 capítulos. Livro de Amós com 9 capítulos. Livro de Amós com 9 capítulos. Capítulo 2 do livro de Amós, para o rebanho de número 22 e rebanho de número 21, diz assim, contém 16 versículos. Juízos de Deus contra Moabe. Nos versículos 1, 2 e 3 diz assim: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Moabe, por 4 não retirarei o castigo, porque queimou os ossos do rei de Edom, até os tornar a cal. Por isso porei fogo a Moabe, e consumirei os palácios de Queriote. Moabe morrerá com grande estrondo, com alarido, com som de trombeta, e exterminarei o juízo do meio dele, e todos os seus príncipes com ele matarei, diz o Senhor dos Exércitos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 18, par, e 17, ímpar. 18, par, e 17, ímpar. Vamos meditar aqui no livro de Esdras, 10 capítulos. Livro de Esdras com 10 capítulos. Vamos aqui no livro de Esdras com 10 capítulos. Capítulo 8 do livro de Esdras, para os rebanhos de número 18 e 17 estarem meditando. Capítulo 8 contém 36 versículos, que fala sobre a lista dos que voltaram. Nos versículos 1, 2 e 3. Estes, pois, são os chefes das casas de Paterna, e esta é a genealogia dos que subiram comigo de Babilônia no reinado do rei Artaxerxes. 2 filhos de Finéias, Gerson. 2 filhos de Itamar, Daniel. 2 filhos de Davi, Atos. 2 filhos de Secanias e 2 filhos de Paróis, Zacarias. Com eles, segundo a genealogia, se contaram até 150 homens. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 14, par, e 13, ímpar. 14, par, e 13, ímpar. Vamos meditar aqui no livro de Efésios, 6 capítulos. Livro de Efésios com 6 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui no livro de Efésios com 6 capítulos. Capítulo 3 do livro de Efésios. Capítulo 3 contém 21 versículos, que fala assim: a oração de Paulo pelos Efésios. Nos versículos 14, 15 e 16. Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito do homem interior. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 10, par, e 9, ímpar. 10, par, e 9, ímpar. Vamos meditar aqui no livro de 1 Pedro, 5 capítulos. 1 Pedro com 5 capítulos. Capítulo 2 do livro de 1 Pedro, para os rebanhos de número 10 e rebanho de número 9 estarem meditando.
capítulo 2 contém 25 versículos que fala assim: deveres dos santos. Nos versículos 13, 14 e 15. Sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último número de rebanho. Rebanho de número 6, par, e rebanho de número 5, ímpar. 6, par e 5, ímpar. Vamos meditar aqui no livro de Mateus, com 28 capítulos. Livro de Mateus, com 28 capítulos. Capítulo 19 do livro de Mateus, para os rebanhos de número 6 e rebanho de número 5 estarem meditando. Capítulo 19 contém 30 versículos que fala assim, fala sobre o carinho do Senhor Jesus com as crianças. Nos versículos 13, 14 e 15 diz assim: trouxeram-lhes então alguns meninos para que sobre eles pusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Senhor Jesus, porém, disse: deixai os meninos e não os extorquieis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. A oração de número 17. E lembrando que nossas orações, todas elas são numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Oração de número 17 diz assim: Senhor Deus, eu peço que haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, nos libertando e nos purificando de todo espírito do mal, e que essa palavra que está sendo enviada agora para curar e para libertar desse mal nessa vida, nessa casa, nesse local de trabalho e nesse veículo, em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluias, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade no sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Agora eu peço a vocês que mentalizem aí um número de 1 a 24, que no final dessa nossa live, o Espírito Santo de verdade possa estar falando ao seu coração, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano. Somente o Espírito Santo do nosso Senhor Deus estando aqui para poder te enviar um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. E lembrando que nós trabalhamos com sorteios para que não haja manipulação de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, para dar total direção ao Senhor Deus o Todo-Poderoso, para que assim fosse feita a vontade dele. E em Provérbios 16, 33, está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Saiu agora o livro de Levítico, que contém 27 capítulos. Levítico com 27 capítulos. Levítico capítulo 11. Levítico capítulo 11. Vamos aqui no livro de Levítico, capítulo 11, que contém 47 versículos, que fala assim, fala sobre os animais limpos e imundos. Nos versículos 12, 13 e 14. Todo que não tem barbatanas ou escamas nas águas será para vós a abominação. Das aves estas abominareis. Não se... Perdão. Das aves estas abominareis, não se comerão, senão serão abominação. A águia, o que abrantoço e o chofrango, e o milhano e o abutre, segundo a sua espécie. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 2 Pedro, 3 capítulos. 2 Pedro, 3 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. 2 Pedro, com 3 capítulos. Capítulo 1 do livro de 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 1, contém 21 versículos, que fala assim: a busca pela santidade. Nos versículos 9, 10 e 11. Pois aquele em que não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados.
Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto nunca jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino dos céus, no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Gálatas, 6 capítulos. Gálatas com 6 capítulos. Capítulo 4 do livro de Gálatas. Capítulo 4 do livro de Gálatas contém 31 versículos, que diz assim: a preocupação do apóstolo Paulo com os Gálatas. Nos versículos 10, 11 e 12 diz assim: guardai dias, meses, tempos e anos. Receio de vós que não haja trabalhando em vão para convosco. Irmãos, rogo-vos que sejais como eu, porque também eu sou como vós. Nenhum mal me fizestes. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Números, 36 capítulos. Números com 36 capítulos. Capítulo 24 do livro de Números. Capítulo 24 do livro de Números, que contém 25 versículos. Que diz assim, nos versículos 1, 2 e 3. Vendo Balaão que bem parecia aos olhos do Senhor que aborrecesse a Israel, não se foi esta vez como antes ao encontro dos encantamentos, mas voltou o seu rosto para o deserto, e levantando Balaão os seus olhos e vendo a Israel que estava acampado segundo as suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus, e proferiu a sua parábola e disse: fala, Balaão, filho de Beor, e fala o homem de olhos abertos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Hebreus, 13 capítulos. Hebreus com 13 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui no livro de Hebreus com 13 capítulos. Capítulo 13 do livro de Hebreus. Capítulo 13 do livro de Hebreus contém 25 versículos, que diz assim, fala sobre exortações finais. Nos versículos 18, 19 e 20 diz assim: ora por nós, porque confiamos que temos boa consciência, como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente, e rogo-vos com insistência que assim o faças, para que eu mais depressa vos seja restituído. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, o grande pastor das ovelhas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Eclesiastes, 12 capítulos. Eclesiastes com 12 capítulos. Capítulo 4 do livro de Eclesiastes. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Escolha aí o número de 1 a 24, que no final dessa nossa live estarei sorteando 24 números para você receber um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação. Capítulo 4 do livro de Eclesiastes contém 16 versículos. Diz assim: reflexões sobre diversas circunstâncias da vida. Nos versículos 2, 3 e 4. Por isso, considerei os que já morreram mais felizes do que os que vivem ainda. É melhor que uns e outros é aquele que ainda não nasceu, pois não viu as mais obras que se faz debaixo do sol. Também vi eu que todo o trabalho e toda a destreza em obras traz ao homem a inveja do seu próximo. Também isto é vaidade e aflição de espírito. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Neemias, 13 capítulos. Neemias com 13 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Neemias, capítulo 9. Neemias, capítulo 9, que contém, glórias ao nosso Senhor Deus, capítulo 9 contém
38 versículos que fala sobre o arrependimento do povo. Nos versículos 3, 4 e 5 diz assim: e levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor seu Deus uma quarta parte do dia. Na outra quarta parte fizeram confissões e adoraram ao Senhor seu Deus. E Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani e Kenanias se puseram em pé no lugar alto dos levitas e clamaram em alta voz ao Senhor seu Deus. E os levitas Jesua, Gadmiel, Bani, Azabinéias, Serebias, Odias, Sebanias e Petaías disseram: levantai-vos, bendizei-os ao Senhor, vosso Deus, de eternidade em eternidade. Então disseram: seja bendito o teu glorioso nome, que está exaltado sobre toda a bênção e louvor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Lucas, 24 capítulos. Lucas com 24 capítulos. Capítulo 7 do livro de Lucas. Lucas, capítulo 7, que contém 50 versículos, que diz assim: a unção de Jesus pela mulher pecadora. Nos versículos 36, 37 e 38 diz assim: e rogou-lhes um dos fariseus que comessem com ele. Então, entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhes os pés com lágrima e enxugá-los com os cabelos da sua cabeça. Beijava-lhes os pés e ungia-los com unguento. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Marcos, 16 capítulos. Marcos com 16 capítulos. Capítulo 10 do livro de Marcos. Marcos, capítulo 10, contém 52 versículos, que fala sobre o Senhor Jesus e as crianças. Nos versículos 14, 15 e 16. 14, 15 e 16 diz assim: Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir os meninos a mim, e não os impeças, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-os nos seus braços, impondo-lhes as mãos, os abençoou. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Isaías, 66 capítulos. Isaías com 66 capítulos. Capítulo 38 do livro de Isaías. Isaías 38. Glórias ao nosso Senhor Deus. Isaías capítulo 38 contém 22 versículos. A doença e a cura de Ezequias. Nos versículos 9, 10 e 11. Este é o relato de Ezequias, rei de Judá, de quando adoeceu e sarou de sua enfermidade. Eu disse: no cessar de meus dias, ir-me-eis às portas da sepultura, já estou privado do restante de meus anos. Disse: não verei ao Senhor, o Senhor na terra dos viventes. Jamais verei o homem com os moradores do mundo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Colossenses, 4 capítulos. Colossenses com 4 capítulos. Vamos aqui no livro de Colossenses com 4 capítulos. Capítulo 1 do livro de Colossenses. Capítulo 1 do livro de Colossenses contém 29 versículos, que diz assim: a excelência de Cristo, nos versículos 14, 15 e 16. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, e saber a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação,
porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último livro a ser sorteado. Livro de Filipenses, 4 capítulos. Filipenses com 4 capítulos. Capítulo 2 do livro de Filipenses. Filipenses, capítulo 2, contém 30 versículos, que fala assim, fala sobre a humildade dos santos. Nos versículos 2, 3 e 4 diz assim: completai o meu gozo para que sintas o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentido, uma mesma coisa. Nada faças por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atende cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para os que é dos outros. Glórias ao nosso Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui para mais uma denúncia que nossas igrejas virtuais estão apresentando, que diz assim na denúncia de número 61. As denúncias são mais de 100, sendo essa a denúncia de número 61. E os valores somados para quem provar que são mentiras já ultrapassa mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção, a nenhuma igreja foi dada autoridade para falar mal de nenhuma das autoridades que constituem os três poderes: legislativo, executivo e judiciário. Do legislativo são vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Do executivo, prefeitos, governadores e presidentes. Do judiciário, juízes e ministros. E atenção, se você ou a sua igreja fala mal deles, isso está acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Jesus, do Senhor Deus e as escrituras da Bíblia Sagrada. Pois está escrito que todas as pragas e maldição vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. Se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essa denúncia, as 12 igrejas virtuais estão mentindo, e que você não está adulterando os livros de Mateus 23 com foco no versículo 15 e Apocalipse 22 com foco nos versículos 18 e 19, vai receber o prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. Mas lembrando que para participar, basta sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares e iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem número 22 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem de séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem de séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu li apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, seja onde vocês estiverem meditando nas Escrituras Sagradas. E lembrando que nós trabalhamos com sorteios para que não haja manipulação de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, para dar total direção ao Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para que assim fosse feita a vontade dele. Como em Provérbio 16:33 está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Agora vamos aqui ao sorteio dos 24 números que eu pedi para vocês meditarem aí. Um número de 1 a 24, que agora o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus possa estar te enviando um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Lembrando a todos vocês que somos apenas um canal, um instrumento para o Espírito Santo de verdade estar aqui para nos orientar da melhor forma e melhor maneira. Então escolha aí o seu número de 1 a 24 para você estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus. Se você escolheu o número 5, vai meditar no livro de Ruth, capítulo 4. Se você escolheu o número 21, 1 Coríntios, capítulo 15. Número 22, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Número 9, 1 João, capítulo 5. Número 7, Gênesis, capítulo 31. Número 16, Filemão, capítulo 1. Número 11, 1 Samuel, capítulo 18. Número 23, Amós, capítulo 2. Número 12,
Esdras capítulo 8. Número 19, Efésios capítulo 3. Número 6, 1 Pedro capítulo 2. Número 24, Mateus capítulo 19. Número 1, Levítico capítulo 11. Número 18, 2 Pedro capítulo 1. Número 2, Gálatas capítulo 4. Número 15, Números capítulo 24. Número 17, Hebreus capítulo 13. Número 3, Eclesiastes capítulo 4. Número 13, Neemias capítulo 9. Número 4, Lucas capítulo 7. Número 8, Marcos capítulo 10. Número 20, Isaías capítulo 38. Número 14, Colossenses capítulo 1. Número 10, Filipenses capítulo 2. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui agora para nossas finalizações, que diz assim: muita atenção nos benefícios e importância em você ser seguidor ou inscrito em membros ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando e compartilhando, e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na arroba a Igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na arroba AIG 1318 37 300, e até às 1 hora e 12 minutos da madrugada, na arroba Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus. E receber as recompensas. Examine em Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abre o nosso perfil clicando na foto ou o nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Muita atenção, todos que são ofertantes e dizimistas nesse ministério do Senhor Jesus Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um de nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nessa obra e guardando os comprovantes, independente do valor, porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dízimos, independente do valor, terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil, pois nós damos a garantia de que tudo que você fizer em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6,38 diz assim: dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um de nossos templos físicos para o seu bairro. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um de nossos templos físicos para o seu bairro, município, estado ou país, e assim serem todos muitíssimos abençoados, independente do seu segmento espiritual, religioso, de fé.
E se você quiser levar um de nossos templos para a sua região, seja o seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando o contato e tirando todas as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso a comer, beber, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para você fazer a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé, espiritual, religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta, de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais, e assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, nessa live. E gratidão ao Senhor Jesus Cristo que nos concedeu o Espírito Santo de verdade e que trouxe cada um de vocês aqui para conhecerem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano, somente o Espírito Santo de verdade para nos orientar da melhor forma e melhor maneira. E em Colossenses capítulo 2, versículo 5, diz assim: porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo, mesmo que não estejamos fisicamente junto com vocês, mas vocês podem ter a certeza absoluta que estamos todos juntos em um só Espírito, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E não deixem de fazer a sua obra para com o Senhor Deus, para assim vocês estarem recebendo as recompensas. Examine Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15, curtindo, comentando, compartilhando, interagindo conosco, e não deixe de nos seguir ou se inscrever, dependendo da rede social que vocês estiverem nos assistindo, porque todos os inscritos e seguidores estarão recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Isso tudo é tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Glórias, aleluias e meu muitíssimo amém, Senhor Deus. E aguardo vocês na nossa próxima live, às 18 horas e 7 minutos. De segunda a sexta. Temos live de segunda a sexta, às 18 horas e 7 minutos, até às 19 horas e 10 minutos. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluias e meu muitíssimo amém. E aguardo vocês nas nossas próximas lives. Fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluias e meu muitíssimo amém.